Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar a respeito do custo humano na lenta conquista territorial russa. Putin, à medida que avança pelo território ucraniano, bem devagar, deve-se sempre lembrar disso, é bem devagar o avanço dele, mas à medida que ele avança, ele perde não apenas pólvora e metal, ele perde também soldados, e bastante. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje na quantidade de soldados que ele está perdendo, no número de mortos e feridos até o momento, e vamos pensar, verificar se isso de fato é uma estratégia válida, se é uma estratégia que pode eventualmente levar a Rússia ao ganho da guerra. Certo? Obrigado por ver nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Se tiverem dúvidas, escreva nos comentários e compartilhe o vídeo com quem gosta desse assunto. Obrigado pelo seu tempo e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. A gente está observando agora que há uma estagnação na conquista territorial russa em relação ao campo ucraniano. Mas se a gente for aproximar esse mapa, como eu mostrei antes, se a gente olha no macro, não há diferença entre um ano e o outro, mas se a gente aproximar a nível microscópico, a gente pode observar eventualmente pequenos ganhos, pequenos quilômetros no dia a dia da batalha ucraniana. Uma pessoa que eventualmente esteja acompanhando pode de repente chegar à conclusão: bom, se pega todo dia um pouquinho de território, eventualmente a Rússia pode conquistar. De grão em grão a galinha enche o papo, então a Rússia de quilômetro em quilômetro, eventualmente ela pode também conquistar o território. Certo? Não, errado. A pessoa que pensa isso, eventualmente ela pode estar sendo influenciada por esse gráfico que eu já mostrei, pela aquela proporção: 143 milhões de russos, enquanto a Ucrânia tem 37 milhões de cidadãos. Essa diferença é de aproximadamente 13,5 para 1. Então, eventualmente, alguém que esteja acompanhando o combate na Ucrânia pode pensar que a Rússia pode fazer uso dessa vantagem demográfica para ter perdas e gradualmente conquistar o território ucraniano. Infelizmente para os russos e felizmente para os ucranianos, essa suposta superioridade demográfica não está sendo favorável, não está sendo suficiente para garantir vitória aos russos. Porque observando aqui esse gráfico, se a gente for olhar ele, aqui do lado esquerdo a gente tem todas as mortes que aconteceram até o momento no campo ucraniano. São em torno de 200 mil a 250 mil perdas. Se a gente olhar do lado direito, nós temos todas as mortes que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, em diferentes conflitos onde a Rússia esteve envolvida. Então temos desde, por exemplo, aqui na República do Iêmen, temos a Algéria, Etiópia, Geórgia, temos até mesmo o conflito em 2014, onde a Rússia invadiu a Ucrânia, tomou ali a Crimeia Donbass, e naquela época ela perdeu apenas 6 a 7 mil pessoas. 6 a 7 mil russos foram perdidos naquela época. Se a gente somar todas essas perdas aqui, não chega nem a um quarto das perdas que os russos tiveram até agora na Ucrânia. Então é muito desproporcional. E não é apenas isso. Aqui a gente tem de 200 a 250 mil. Mas se a gente for olhar mais de perto, que diretamente no site de onde veio esse artigo, a gente observa que ali tinha aquele número, mas aquele número representa apenas um quarto das perdas. Porque, na verdade, a Rússia já está hoje próxima de 1 milhão. Quer dizer, nesse estudo, haviam 950 mil soldados russos que foram perdidos na guerra. 200 mil, 250 eram de mortos e o resto são de feridos. Soldados que sofreram ferimentos severos, como amputações, cegueiras e outros ferimentos extremamente graves que dificultam, impossibilitam o soldado de voltar para o campo de batalha. Então, somos quase 950 mil nesse estudo. Esse estudo, porém, é de 3 de junho de 2023, onde se fala, né, de 950 mil perdas, mas, logo em seguida, poucas semanas depois, ainda em junho, o Estado-Maior ucraniano comemorou a perda de 1 milhão de soldados russos, segundo Kiev. Essa reportagem saiu, foi divulgada pela Euronews, e aqui a gente vê que, na verdade, 1040, em pleno junho, ou seja, poucas semanas depois daquele estudo, Rússia já tinha perdido 1 milhão de pessoas. É uma perda enorme, lembrando que 250 mil são aproximadamente de mortos e 750 mil são de pessoas que foram feridas de maneira definitiva e retiradas dos campos de batalha.
E continua piorando a questão da perda de soldados russos, porque segundo essa reportagem, nós já estamos no 4º ano de batalha, 4º ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse período, então, houve 1 milhão de perdas, mas, apesar disso, mesmo tendo 1 milhão de perdas, 628 mil soldados foram perdidos apenas nos últimos 18 meses. As perdas russas estão ficando cada vez maior na guerra ucraniana. Para mostrar isso, temos um outro gráfico aqui. A fonte foi, no caso, o Ministério de Defesa do Reino Unido. A gente tem 4 linhas. Cada linha representa um ano. Então, temos 2022, 2023, 2024 e, finalmente, 2025. Cada linha, então, em março de 2022, os russos perderam por dia uma média de 386 soldados. Aqui em novembro, por exemplo, 559. Isso ao dia, por dia em novembro. Chega 2023, por exemplo, aqui em abril, há uma perda diária de 776 soldados por dia, finalizando em dezembro uma perda diária de 967 e segue piorando. A partir aqui do 2024, as perdas logo em seguida ultrapassaram 1 milhar e depois disso não desceu mais. Então a gente tem, por exemplo, aqui em maio de 2024, 1.262 e só piora. 2025 tem essa queda, mas ela está muito longe dos 1.000. Aqui o número mais baixo que a gente tem em abril de 2025, que é quando o gráfico acaba, é 1.209 soldados que foram perdidos. É muita gente, é muito soldado. Isso é insustentável e não é como a Ucrânia, a Rússia, digo, sustentar a conquista territorial de poucos quilômetros por dia, perdendo essa quantidade de pessoas. É inviável. Finalizando aqui para ver as perdas, de novo naquele boletim informativo original do estudo do Instituto para o Estudo da Guerra, na corrente taxa vai levar cerca de 83 anos para a Rússia capturar os 80% restantes de território ucraniano. Isso é inviável. Não há como uma sociedade, um país, um exército sobreviver com essa taxa de perdas. E não apenas isso. Com essa perda total atualmente, a média, então, está em torno de 1.000 soldados por dia. 1.000 soldados russos são perdidos por dia. Eles conquistam apenas 16,1 km². Mas, sim, sinceramente, não há como se conciliar tamanha perda de soldados com tão pouca conquista territorial. Então, finalizando aqui, que a gente pode observar, há uma grande perda de soldados para cada quilômetro que é conquistado, e no final dos contos isso é inviável, e isso significa que nesse momento, hoje, com os dados que a gente tem, que a Rússia não vai conquistar a Ucrânia. Porque a gente já está no 4º ano de guerra, todas as linhas estão consolidadas, com trincheiras, campos minados, tropas de apoio, então não se vislumbra atualmente como possa haver essa quebra. A Rússia não vai conseguir atravessar a linha de frente ucraniana e não vai conseguir fazer nenhuma perda, nenhuma conquista territorial relevante. Infelizmente para os russos, infelizmente para o mundo ocidental, a Ucrânia por hora está segura. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?